Bom dia, povo de Deus, é isso aí. Mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor. Iremos estudar a lição da Escola Sabatina. Parte de segunda-feira, consequências previstas. Olha só, durante toda essa semana a gente está analisando o poder de Deus, o cumprimento da palavra do Senhor. E na parte de segunda-feira a gente vai analisar consequências previstas. Isaías capítulo 7, do versículo 17 ao 25. A gente analisando com carinho, a pergunta diz assim: o que o Senhor disse que aconteceria com a terra? Porque não devemos nos surpreender com esse resultado. Olha só, convite sobre convite foi enviado ao rebelde Israel para que retornasse à submissão a Jeová. As súplicas dos profetas eram cheias de amor, e quando as apresentavam diante do povo, exortando fervorosamente ao arrependimento e à reforma, suas palavras produziam fruto para a glória de Deus. Portanto, para o medroso e incrédulo Acais, a boa notícia da parte de Deus era que a Síria e Israel seriam exterminados. A má notícia era que a Síria, o aliado e amigo que o rei Acais havia escolhido para ajudá-lo, acabaria sendo um inimigo muito mais perigoso do que a Síria e Israel tinham sido. Ao recusar a libertação oferecida gratuitamente por Deus, Acais garantiu a derrota. Se ele pensava que seu mundo estivesse desmoronando naquele momento, as coisas piorariam ainda mais. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Salmos 118, verso 9. Como Acais poderia acreditar que Tiglat-Pileser III ficaria satisfeito em tomar as províncias do norte e respeitaria Judá? Os escritos assírios, tais como os anais dos próprios reis assírios, testificam que o desejo deles por poder era insaciável. Olha só, a gente tem que analisar o seguinte: Acais ele pediu ajuda a Tiglat-Pileser III, e essa turma aí era insaciavelmente o desejo por poder, riqueza e tudo mais. Então eles pensavam, o rei de Judá, Acais, pensava que Tiglat-Pileser ia só conquistar Israel e a outra província que estava contra ele. Mas uma coisa interessante, ele também ia ser um dos piores inimigos para o rei Acais. E Deus já tinha avisado sobre isso. E isso seria as consequências sobre as suas escolhas erradas. Deus não queria que ele fizesse isso. O texto de 2 Coríntios, capítulo 28, verso 20 a 23, resume poderosamente o resultado da atitude de Acais, que deixou de confiar no Senhor e pediu ajuda à Síria. Vamos analisar com carinho 2 Crônicas, capítulo 20, verso 28 ao 23. Olha só que interessante, livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 28. Capítulo 28, verso 20 ao 23, que diz assim, olha só. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo, porque Acais tomou o despojo da casa do Senhor, da casa do rei e dos príncipes e os deu ao rei da Síria. Porém isso não o ajudou. No entanto, no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acais, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifício, para que me ajudem a mim. Porém eles foram sua ruína e a de todo Israel. Olha só que interessante. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor ela nos ajuda em constante situação da nossa vida. E Deus ele guia os caminhos de qualquer pessoa, se as pessoas se deixarem se levar pela palavra do Senhor. E aqui, o que aconteceu com o rei Acais foi justamente o que aconteceu com muitos reis de Israel. Se sujeitaram a nações vizinhas ao invés de se sujeitar a Deus, e a nação inteira padeceu. Você como líder de uma casa, você como líder do seu lar, você precisa entender o seguinte. Josué capítulo 24, versículo 15, diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente precisa colocar os princípios de Deus dentro do nosso lar, precisa colocar as verdades na mente dos nossos filhos. Que Deus possa abençoar você nessa manhã, que você possa entender que os conselhos de Deus é extraordinário
para salvar não só a sua vida, mas também salvar toda a sua família. Vamos orar? Grandioso Deus e majestoso Pai, felizes estamos por estar na Tua presença, em meio à natureza, em meio a tudo aquilo que o Senhor criou. Pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito venha estar conosco. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firme na Tua palavra e nos ajuda a levar esperança para as pessoas, em nome de Jesus. Amém.